Sabem que o Salmo 8 diz assim: Senhor, que é o homem para dele vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Assim que começa o Salmo, mas depois se debruça sobre essa questão, não? Que é o homem para dele vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Quer dizer, sem esse espanto e ao mesmo tempo sem essa admiração que está resumida nesse versículo do Salmo 8, nós não conseguiremos exatamente colher da palavra de Deus que nós acabávamos de ouvir, quando o tema desse domingo é um tema eminentemente vocacional, não fala sobre chamado, para que cada um de nós lêssemos a nossa experiência de fé, a nossa vida com Jesus, a nossa vida na igreja, também em primeira pessoa, não só falando dos personagens que nós escutávamos serem chamados na liturgia de hoje, não? Isaías, Paulo, os irmãos, né? Tiago e João, e São Pedro também, mas no paralelo de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, também André, irmão de Simão. Né? Quer dizer, sem nós meditarmos sobre o espanto e ao mesmo tempo sobre a admiração de que o Deus onipotente e eterno, Criador do céu e da terra, transcendente a todas as suas criaturas, poderoso para governá-las, que dispôs tudo com sabedoria e ordem, sem nós nos espantarmos e nos admirarmos de que Deus, então, sendo quem é, se debruce sobre nós, que não somos, não? Interessado no nosso bem, interessado em derramar sobre nós a sua bondade, a sua graça, em chamar-nos à vida consigo, primeiro ao conhecimento dele pela fé, depois à vida consigo, infundindo em nós a vida que é dele e que nós dizemos, quando é compartilhada por nós dizemos vida sobrenatural ou vida divina, é a graça santificante, não que nós dizemos assim. Sem esse espanto, essa admiração, a gente não entra propriamente a sentir, não, a repercussão da liturgia de hoje como uma coisa, ou como uma série de considerações destinadas a nós, a mim e a você. Né? Dizer que Deus venha nos chamar, não, à fé, à salvação, às virtudes, ao conhecimento dele, à vida na sua igreja, recebendo sua graça, isso é uma misericórdia e uma bondade muito grande. Né? Nós que não somos. Né? Enfim, o ponto é, eu queria comentar hoje 3 aspectos, né? 3 virtudes, vamos dizer assim, que estão contidas na primeira leitura, na segunda, no Evangelho, e que nos dão a oportunidade de comentar algumas coisas também sobre a nossa vida espiritual. Humildade, diversidade, riqueza nesse sentido, não, diversidade e disponibilidade. Em primeiro lugar, humildade. Percebam que, tanto na primeira leitura, né, nós escutávamos a vocação de Isaías. Né? Isaías faz uma experiência da glória de Deus, não? Ele tem uma visão. E nós ouvíamos: vi o Senhor sentado num trono de grande altura, o seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado, cada um tinha 6 asas, e eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Não à toa, nós que viemos também reunidos para desfrutar, não, a glória de Deus também semeada no meio de nós, antes do coração da missa, que é a liturgia eucarística, como o prefácio da missa, logo depois do prefácio nós cantamos esse triságio, não? Santo, Santo, Santo. Nós que nos preparamos para fazer a experiência da glória de Deus, da sua presença no meio de nós, nos dons do seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, o que fazemos a cada missa logo antes desse momento é proclamar a santidade de Deus, a grandeza de Deus. Então Isaías faz a experiência da grandeza de Deus na primeira leitura. Se nós recapitulamos um pouco da história de Paulo, não da vocação de São Paulo, que está lá nos Atos dos Apóstolos, não é propriamente a segunda leitura, mas ele alude a isso, a experiência que ele fez. São Paulo, a caminho de Damasco, né, teve uma visão, né, quer dizer, foi interceptado por uma grande luz que o cegou, né, e o jogou por terra. Fez experiência de Jesus também, da graça de Deus também.
Os apóstolos no Evangelho fizeram experiência de Deus vendo, não, naquele sinal da pesca milagrosa, naquela abundância que não era explicada absolutamente por nada que eles tivessem feito, por nada da sua perícia, também fizeram experiência de Deus, da grandeza de Deus, da intervenção de Deus, do toque direto de Deus. Não? Pesca abundante. Quer dizer, por um lado, a primeira leitura, o Evangelho, a segunda, vão amarradas com essas notas de grandeza, santidade de Deus, transcendência de Deus até... Bom, ressalvado aqui o Evangelho, não porque Nosso Senhor vai muito metido no meio dos homens, pregando-lhes, não. Mas o ponto é, à medida em que fazem a experiência de quem Deus é, da sua grandeza, fazem também a experiência de quem eles são. Não? Uma consciência clara da sua insuficiência, da sua indignidade, da sua situação de pecado. Isaías diz na primeira leitura, olha, ai de mim, né? Estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. À medida que faz a experiência de quem Deus é, sabe muito bem também pelo contraste entre o que é a grande luz de Deus, quais são, não, as suas próprias escuridões, quais são as suas próprias trevas. São Paulo, na segunda leitura, embora não diga, ele diz assim, eu fui chamado para o apostolado como um abortivo, né, depois dos outros. Eu que antes perseguia a igreja de Deus. Ele mesmo que na carta a Timóteo vai dizer, eu perseguia, eu insultava, blasfemava. Isso é uma experiência de pecado. Você foi dali que Deus me chamou, não? Os apóstolos no Evangelho, aliás, são Pedro, né, Simão, aqui ainda a essa altura, quando vê aquele sinal da pesca milagrosa, volta-se para Nosso Senhor e diz, Mestre, afasta-te de mim porque sou um pecador. É o primeiro ponto da nossa consideração, humildade. Né? Nós o que fazemos, assim quando nos reunimos, né, para fazer a experiência de ouvir a palavra de Deus na Santa Missa, como nós escutávamos essa multidão ávida, né, de ouvir o Senhor, a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Imaginemos a cena, não? Nosso Senhor às margens do lago de Genezaré e a multidão se apertando, se espremendo para ouvi-lo, porque queriam ouvi-lo. Nós viemos também de toda parte para ouvir o Senhor, para sermos tocados pela sua santidade, pela sua graça, para sermos alimentados pela sua palavra e pelo pão vivo descido do céu, seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Mas o ponto é, nós que viemos também reunidos de toda parte para fazer a experiência da graça de Deus em cada missa e nessa Santa Missa, qual é a primeira coisa que fazemos depois que invocamos a Santíssima Trindade e depois que nos saudamos entre nós? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes. Pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. A primeira coisa que nós fazemos é a tomada de consciência em cada missa da nossa indignidade, da nossa insuficiência, não? De qual é a nossa condição de necessidade de Deus, não? De graça de Deus, de pureza de Deus. É a experiência que fez Isaías, primeira leitura, São Paulo, na sua vocação, os apóstolos, né? Mas aqui na boca de São Pedro, no Evangelho de hoje. Isso deveria nos incutir humildade, essa virtude que, como diz Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. E a verdade sobre nós é que Deus é aquele que é e nós somos os que não somos. Não? Nós somos os que precisamos, os que necessitamos. E para nós essa consciência nos alicerça com uma liberdade tão grande, não? Em relação a aquilo que podemos crescer em confiança de Deus, não? Porque se de mim eu devia esperar nada ou quase nada, bom, apoiado em Deus, alicerçado nele, não? Estimulado por Ele, convidado por Ele, chamado por Ele, bom, se é verdade que por um lado sem mim nada podeis fazer, né? Nada ou quase nada sem Deus, né? Sem a vossa graça nada de são há no homem, nós cantamos na sequência de Pentecostes. Sem a graça do Espírito de Deus derramada em nós, nada de são, nada de bom, genuinamente há no homem, nós não podemos exatamente perseverar no bem. Se por um lado a humildade nos convida a olhar
quem nós somos, nos convida também a confiar de todo o coração naquele que é, não? E lançar-nos nele, apoiar-nos nele, edificar nossa vida sobre ele. Aí sim, rocha firme, não? Palavra segura, força de fato para alicerçar-nos. Não? Então a primeira coisa de hoje, a partir dos chamados, né, que nós ouvimos na liturgia, pensando sobre o nosso próprio chamado, à fé, à salvação, à vida cristã, à vida em comunidade. Primeira coisa, para a nossa própria vida espiritual, primeira coisa, humildade. Esse é o alicerce de todas as virtudes. Porque sem essa consciência de que nós precisamos, afinal de contas, nós rezaríamos? Sem essa consciência de que nós precisamos, afinal de contas, nós pediríamos de Deus todo o bem derramado sobre nós? Nós desejaríamos nos exercitar naquilo que não temos, naquilo que nos falta, naquilo que é preciso, não? Edificar com liberdade, com consciência, com generosidade em relação a Deus, quer dizer, mas correspondendo ao seu amor? Primeiro ponto. Também nós fomos chamados e somos, e é preciso caminhar na nossa verdade, sermos humildes, não? Em relação à nossa necessidade. Depois, diversidade. Não? Isaías, na primeira leitura, ele tem essa visão da glória de Deus e é chamado para ser profeta dentro do templo. Né? É a circunstância na qual ele está inserido. São Paulo, nós sabemos, ele estava em viagem, né, a caminho de Damasco, indo perseguir, né, a igreja, os cristãos, e é ali, nesse contexto, que faz a experiência de Jesus. Né? Os apóstolos, no Evangelho, né, eles estão assim metidos na sua própria circunstância, quer dizer, eles estão lá na sua empresa, não? Trabalhando. E aí nosso Senhor se mete na vida deles. Levi, não, Mateus estava na coletoria de impostos, mas o ponto é, cada um de nós é único, não? É irrepetível, é singularíssimo. E as próprias condições, não, as próprias circunstâncias da nossa vida são únicas também. Né? Pode ser que nós compartilhemos temas gerais, não, talvez uma profissão, um interesse de estudo, ou a vocação sacerdotal, no caso daquela vocação compartilhada por todos os padres e bispos, mas a vocação matrimonial por todos aqueles que são casados. Mas percebam, embora o tema, não, embora esse horizonte seja um horizonte compartilhado, as especificidades da vivência dessa vocação são únicas e até irrepetíveis. Não existe, né, uma outra interação entre os dois seres humanos que se dão em casamento, a não ser aquela interação única e irrepetível que não é. Você compartilham o casamento, mas não exatamente aquela interação ali não, porque é propriamente única, singular. O ponto é, nós somos assim também. E somos chamados por Deus, convidados por Ele, assim também. Alcançados pela sua graça nos nossos contextos. Segundo, né, o chamado que nos faz a partir da nossa própria realidade. Se nós não estivermos metidos não com alguma coisa imprópria, ruim, prejudicial, não, imoral, indecente, o que seja, quer dizer, se nós não estamos metidos em alguma circunstância como essa, que portanto seria excelente fugir e fugir rápido, né? A questão é, Deus não nos chama apesar das nossas circunstâncias, mas dentro delas. Diversas como são. Nós temos um grande chamado à santidade, um grande e universal chamado à santidade, que, no entanto, se realizará em cada um de nós, em cada história humana, de forma particularíssima. É o mesmo chamado, é o mesmo horizonte, é o mesmo ideal, a repercussão concreta dele, a vivência concreta dele, é absolutamente diferente. Para dizer, diversa e única. E isto é uma riqueza. Terceiro ponto, disponibilidade. Foram chamados para quê? Isaías, na primeira leitura, né, é Deus quem diz a ele, quem enviarei? Quem irá por nós? Ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Primeira pessoa, não? Disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Também São Paulo, né, diz, eu fui encontrado por último, como um abortivo. No entanto, é pela graça de Deus que sou o que sou. Nós escutávamos isso na primeira leitura.
E ele que antes perseguia, insultava e blasfemava, virou o grande apóstolo das nações, não o grande apóstolo dos gentios. Disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Os apóstolos também, não? Olha, de hoje em diante tu serás pescador de homens, diz nosso Senhor a São Pedro. E os outros compartilharam do mesmo chamado, porque nós escutávamos no último versículo do Evangelho, então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Foram chamados para quê? Para o testemunho. Quem eu vou enviar? Né? O profeta Isaías foi tocado na língua com uma tenaz, né? Na boca com uma tenaz. Era a primeira leitura. Esses homens foram chamados e enviados para pregarem. Ide ao mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, não? Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Paulo é o grande pregador das nações, é o grande pregador dos gentios. Quer dizer, foram chamados para serem testemunhas vivas daquilo que eles mesmos tinham experimentado. Atenção, essa é uma nota fundamental, né? Inescapável da nossa vida batismal, da nossa vida cristã. Nós sermos testemunhas do amor de Deus e da graça de Deus que nós experimentamos dia após dia, testemunhas na nossa vida. Testemunhas pelo conjunto das obras, pelo conjunto da vida, que vai se pretendendo e vai se realizando como um diálogo amoroso entre a nossa liberdade e a liberdade de Deus, um diálogo amoroso e responsivo da nossa parte, quer dizer, nós querermos responder, corresponder ao chamado que Deus nos faz, colaborando na obra da nossa salvação. Então, é disponibilidade para ir reformando a vida e as próprias obras, no sentido de que nós possamos dar bom testemunho por obras, mas também explicitamente por palavra, também explicitamente pela pregação. Assim o profeta Isaías, assim os apóstolos, assim São Paulo, assim eu e você. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal se tornar insosso, com que haveremos de salgar, diz nosso Senhor? Se a luz que está em ti vira trevas, ou não se acende, né, uma lâmpada para colocá-la embaixo, onde ninguém veja, mas no alto, onde ilumine, né, onde irradie sobre todo o ambiente. Pois bem, nós que falávamos sobre as nossas próprias vicissitudes e circunstâncias logo agora, né, quando pensamos que somos testemunhas do amor de Deus, que nós vivemos, que nós experimentamos, queira Deus que nós vivamos e experimentamos. Se nós somos testemunhas suas, com obras e com palavras, cabe refletir de forma muito concreta. Quem é que vai pregar, não, aos meus filhos, senão eu? Quem é que dará bom testemunho de vida e de virtude cristã aos meus filhos, senão eu, né, em primeiro lugar, como aquele que inclusive foi colocado por Deus com essa responsabilidade alta, né, com essa vocação, com essa tarefa a cumprir. Se eu, no meu ambiente laboral, né, profissional, enfim, nos ambientes em que eu estou inserido na minha vida, se não for eu não, a dar bom testemunho, a pregar e a convidar as pessoas com amizade, com ternura, mas com verdade, quem fará? Esse é um tipo de inquietação que está na raiz também da nossa consagração, não? Os que nos pusemos a caminho de Deus respondendo rumo a uma consagração total. Né? Essa inquietude também de, ser alcançado pela voz de Deus, como dizia ao profeta Isaías, que pergunta, quem eu enviarei? Quem irá por mim? Não quem irá por nós, diz no plural majestático, na Santíssima Trindade. Quem irá por nós? Quem irá pregar a fé às novas gerações? Quem irá celebrar os sacramentos, derramar a graça de Deus sobre as almas como instrumento meu? Não? Esse é um tipo de inquietação que está na origem, não? Também da resposta de cada vocação à consagração. Né? E até o último versículo, não deixaram tudo e seguiram a Jesus, tem uma aplicação um pouco mais extremada, né? Mais radicalizada na vida daqueles que se consagraram totalmente. Mas isto não é privilégio e exclusividade dos que se consagraram totalmente a Deus. Para todos os batizados, deve haver
além dessa disponibilidade sobre a qual nós falávamos agora, para fazer a vontade de Deus como suas testemunhas no meio do mundo, é preciso que haja também essa vontade, né, de colocar Deus em primeiro lugar. Essa disposição de colocar Deus e seu reino, Deus e sua graça em primeiro lugar. Esse é o tesouro precioso, não? Que escondido no campo é capaz de nós fazermos relativizar todas as outras coisas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, todo o mais vos será dado em acréscimo. Quer dizer, esse amor de primazia não é exclusividade dos consagrados, é chamado para todos os batizados. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não? Nos consagrados, adquirem umas feições um pouco mais radicais, não? Deixaram tudo propriamente e seguiram Jesus. Mas o amor de primazia não é exclusividade para os consagrados. É tarefa, é compromisso, é dom, absolutamente para todos os batizados. Que Deus nos ajude, não nesse final de semana, a nos lermos, a nos percebermos assim, pessoalmente chamados, né? Convidados e enviados para uma tarefa, que excede em muito a nossa capacidade, não? Que excede em muito as nossas possibilidades humanas. E por isso mesmo vai carimbada, né, com o selo de autenticidade de Deus, se encontra em nós liberdade, generosidade, vai carimbada com o selo de Deus para dizer, bom, a desproporção entre o instrumento e a obra é absurda, então se vemos frutos, é propriamente porque Deus vai inserido no meio da história.